Olá, esse é o Trupe do Mangue Podcast e hoje a convidada foi premiada na 33ª edição do Prêmio Shell e na 17ª edição do APTR na categoria Direção. Tem 26 anos de carreira, formada pela Escola de Teatro Martins Pena, formada em Licenciatura das Artes Cênicas pela Unirio, multiartista, mulher, preta, atriz que canta, encenadora, dramaturga musical, arte educadora há 13 anos do curso de teatro Entre Lugares, na Maré. Produtora, mãe, moradora de Bangu. Sua multidisciplinaridade compõe as diversas linguagens em suas obras. A convidada de hoje é Renata Tavares. Seja muito bem-vinda, honra te ter aqui conosco no podcast. Muito obrigada, Vitor. Que prazer estar aqui falando com você. Prazer meu. Ô Renata, eu fiquei muito encantado, assim, a Marina Henriques Coutinho, ela me disse, você tem que entrevistar a Renata, ela tem uma história muito bonita, ela fez Unirio, fez licenciatura, tem uma história na Maré. E aí eu pesquisando um pouco sobre a sua história, eu tô te conhecendo hoje, muito prazer. E eu fiquei muito encantado, assim, com as escolhas, suas conquistas, o conteúdo das coisas que você faz. Eu queria que você dissesse pra gente começar, como é que foi o cenário da sua infância, personagens, a geografia, como é que foi o início da sua vida? Onde foi? O que você lembra? É isso, eu sou de Bangu, né? Continuo em Bangu. Eu venho de uma família de músicos, de sambistas, e o meu encontro com a arte mesmo, de fato, foi... Eu tive ali um espaço do tempo, né? Que eu não entendia que aquilo que eu fazia era arte, né? Eu dançava, eu achava que eu cantava. Aí na minha rua tinha... as mães, né, as mulheres promoviam festas. Então tinha festa do Dia das Crianças, festa da mãe, festa do pai. E aí as crianças, adolescentes se reuniam para fazer apresentações. Depois de muito tempo que eu entendi que aquilo que eu fazia já era teatro. Mas eu não sabia que aquilo ali era teatro. E aí, quando eu estou meio que no limbo, assim, quando eu termino meu ensino médio, na época, 2º grau, aí eu falei assim, eu acho que eu canto. Aí eu entrei no curso de canto em Campo Grande, e aí nessa coisa do curso de canto em Campo Grande, falaram, você quer fazer teatro escola? Aí eu falei, quero fazer teatro escola, e comecei a fazer... E as escolas fazendo teatro, e aí esse teatro era muito interessante, porque esse formato, eles pegavam as crianças que também se transformavam em personagens. Então, a gente colocava adereço nas crianças, as crianças participavam da peça. Era uma maravilha. E é revolucionário até, eu acho, até hoje, assim. Uma ideia muito bacana. E aí, a partir dali, eu falei assim, caramba, então, se eu estou fazendo... teatro, eu preciso estudar, e aí eu comecei a entrar em oficinas e tudo mais para aprender. Então, eu acho que a minha trajetória até eu chegar no curso de canto já era uma trajetória artística voltada para arte, mas sem eu entender que era aquilo que eu queria fazer. Eu nunca tinha entrado no teatro. A primeira vez que eu entrei no teatro, eu tinha 18 anos de idade. Você tá brincando? Quando eu entrei na primeira oficina de teatro. Foi aqui na Barra. E eu me lembro, assim, eu me lembro da peça, se chamava Como Fazer um Cocovan. Como se fazer um cocovan. Mas aí eu fiquei encantada ali, né? Eu, nesse mundo da Barra também, que era um mundo... complexo, distante da minha casa. E fui com toda a expectativa, né? E olhei ali o teatro, falei, caraca, será? E aí, depois de muitos anos, né, em 2018, eu coordenei um carro na Beija-Flor de Nilópolis. Foi o ano que a Beija-Flor ganhou. E aí era um carro muito teatral. E o Anderson Miller era o coordenador de lá. E aí eu disse para ele assim, você estava na primeira peça que eu assisti de teatro.
Caramba! É o destino dando voltas e voltas e voltas. Olha, Isso é muito que legal. bacana. É isso que você falou, que você já fazia teatro. Tem até um livro do Peter Brook que tá até aqui, ó. Porta aberta. Não, espaço vazio, na real. Que ele diz uma coisa que eu acho muito legal, que o teatro ele não acontece só nos edifícios, né? Ele acontece na periferia, ele acontece nos almoços de domingo. E essa história que você contou é muito, muito bacana, mas ao mesmo tempo me faz refletir que muito tempo eu pensei que o teatro também estava só na Zona Sul, porque é ali que a gente vem estudar, na Unirio ou no centro da cidade. Só que o teatro tá em todos os lugares, né? O teatro tá em todos os lugares, ele tem que ser promovido em todos os lugares. Eu queria te perguntar uma coisa sobre essa coisa sobre ter que cruzar a cidade para estudar, que eu sei que você fez a Unirio, como tem aqui no seu currículo, fez a Martins Pena, que eu acho que é uma escola formidável também, né? Eu também fiz Unirio e eu lembro que quando eu comecei era muito difícil fazer Unirio, porque era de tarde e de noite, aí como é que a gente fazia para trabalhar? Enfim, eu tô dando essa volta toda, mas o que eu queria saber mesmo é essa coisa de ter que cruzar a cidade para estudar, para se aprimorar. Se você tem alguma história sobre isso, como é que foi isso para você? Olha, eu acho que eu cruzo a cidade até hoje, né? Porque eu moro em Bangu, né? E até mesmo para chegar aqui hoje, né? A cidade me atrasa, como eu cheguei aqui, né? No nosso encontro. E são muitas questões, né? Cruzar a cidade, assim. Primeiro, assim, você falou essa coisa do teatro. Realmente, o teatro está em todos os lugares. O teatro estava no ritual indígena, né? No ritual indígena daqui do Brasil, assim como também os rituais africanos. O teatro está ali também. A questão toda é que eu acho que existem existem doutores, mestres que estão abrindo, né, dando luz a essas manifestações de teatro, que são muito parecidas com as gregas, né? Os rituais. E aí a gente entende que o teatro realmente ele é plural e ele não está definido a um determinado lugar ou a um determinado tempo. Ele está em todos os lugares. Se a gente enxerga aquilo como teatro, até eu, né, lá na minha rua, fazendo teatro. E aí essa coisa de ter que cruzar a cidade já era uma coisa minha, assim, de andar mesmo a rua, né? Eu sempre andei a rua. E acho que acho que de uma forma muito conformada de entender que a minha formação, necessariamente, eu teria que cruzar a cidade. Né? Então, é isso, né? Eu sabia que eu tinha que enfrentar 3 horas para chegar na Unirio, da minha casa de ônibus. Né? E aí, depois, quando eu tive carro, eram 2 horas. Enfim, hoje o transporte também melhorou muito, né? A vida de quem vai para a cidade, né? Ainda precisa melhorar mais, porque quando entra na Zona Oeste, a Zona Oeste perde o direito de se locomover e de se mover na cidade. Então, ainda se faz muita força para chegar a um lugar que a gente consiga ter um acesso melhor. E isso eu estou falando do BRT, né? O BRT que cruza a Avenida Brasil, mas para em Deodoro. Ele deveria ir até Santa Cruz, Eu não sabia que é o disso. tamanho da Ele Avenida não vai Brasil. até Santa Cruz. Não, ele vai até Deodoro. E aí você em Deodoro, você começa a enfrentar a precariedade do transporte, que é você esperar realmente na fila horas para poder pegar seu ônibus, enfim. E a cidade também, eu vejo a cidade muito não deixando a gente pertencer à cidade, né? Eu trabalho 13 anos na Maré, e na Maré e em Bangu, próximo à Vila Kennedy, onde eu moro, todas as ações de política pública, ela impede que as pessoas saiam. Que as pessoas vão ao teatro municipal, por exemplo, de ir ao centro da cidade,
de conhecer esse lugar, de saber que é público, de às vezes saber que é gratuito e que você pode entrar e sair, você tem um direito de ir e vir a hora que você quiser. Mas isso não é dito. Isso não é talvez interessante. Porque é isso, né? A massa que move o centro da cidade é essa massa que está na periferia, nas favelas, e que está na Zona Oeste. Mas essa massa não ganha não tem o acesso. É tão. Como é que eu vou dizer assim? É tão nublado essa sensação de você achar que você não pode, que as pessoas realmente não se colocam no direito de não, aquele lugar ali não é meu e não me pertence. Eu fiz Enem 2 vezes para a Unirio. Uma para atuação, aí eu não aguentei, porque eu já tinha me formado na Martins, eu já tinha DRT, eu já estava trabalhando. Falei assim, não. E aí, nessa coisa do Entre Lugares, que eu dou aula, eu falei assim, bom, vou fazer licenciatura. Fiz Enem de novo. E aí é muito doido, porque quando eu entro da primeira vez, neste período só tinham 8 negros. Em toda... Você lembra qual ano? Eu entrei em 2012. A primeira vez em 2012. Que doida. Eu entrei em 2007 também, tinham pouquíssimos. Tinham 8 negros na Unirio. E aí eu encontrei uma pessoa que era da música. E ele falou assim, que bom que você está aqui, mas cuidado. Ele falou isso? Falou. E aí depois das políticas públicas, né, do governo, né, dessa coisa das cotas e tal, é quando eu entro de novo na Unirio e aí a galera mais preta, mais periférica está entrando. E isso cria uma dificuldade muito grande também dentro da universidade, porque os professores, de algum modo, também precisam se alinhar a esse público, né? E na Unirio tinha professores que, se você chegasse 10 minutos depois, ele não deixava você entrar. Mas o cara que enfrenta, a pessoa que enfrenta um trânsito de 3 horas, atrasado, não sei o quê, não vai entrar dentro da sala de aula como? Exatamente. Não tem como. Não é um... E aí, então, eu entendo que a arte também... A arte está nesse lugar, que é para todos. Então, eu também preciso entender esse indivíduo para entender a arte dessa pessoa. Eu acho que é um pouco o trabalho também que você faz, que você acabou de me dizer, que é essa coisa de você ouvir as pessoas, escrever sobre o território delas e escrever as experiências dela em teatro, para que elas se reconheçam e que tenham orgulho disso. É muito bacana quando a gente vê esse fenômeno acontecer. Eu quero muito assistir quando voltar em cartaz, espero que volte o seu espetáculo. Nem todo filho vinga, não é isso? E esse eu não sei se vai rolar. É? Mas tem outros. Ah, então beleza. Tem outros. Você concorda que você contrariou as estatísticas? Concordo. Nossa, todas as pessoas pretas que estão na universidade são elas que contrariam as estatísticas. Todas elas. Todas elas. Todas você, elas. além de ter passado pela faculdade, você ainda ganhou talvez o maior prêmio de teatro do país como diretora. Sim. Não é isso? Um prêmio que geralmente, historicamente, os atores, os diretores... que tem grande nome que ganham, né? Não é todo dia, não é todo ano que uma mulher preta, periférica, moradora de Bangu, que também trabalha na Maré, ganha um prêmio desse tamanho, né? Eu acho que você deve ser exemplo para um monte de gente. Pelo menos eu olho para você e falo assim, caraca, que maneiro existe essa possibilidade. A gente que faz teatro um menino morador de favela. Emocionei. É emocionante. Pode sonhar. Pode sonhar. Sim, sim, sim. O teatro faz a gente sonhar, né? O teatro. A gente sonha com o teatro, né? E essa coisa do Shell, assim, né? Entendendo que é isso. É a história. E a história diz que, então, eu sou a primeira mulher negra a ganhar um prêmio. Você é a primeira? A primeira mulher negra a ganhar um prêmio de direção. E
E é um trabalho, né, que não foi um trabalho que surgiu, ele fez o caminho contrário. Ele começou dentro da favela e as pessoas da cidade, e aí eu vou dizer asfalto e favela, tá? Que é assim que a gente fala. As pessoas do asfalto começaram a ter interesse para isso, e aí, a partir desse movimento é que a gente vai para fora, Centro, Zona Sul, e apresenta. Vocês estrearam na A favela? gente estreou no Museu da Maré. Uhum. O Museu da Maré é um espaço público que tem 18 anos. É o primeiro museu de favela, é o primeiro museu dentro de uma favela. Tem outros, né? Agora já foi para vários lugares, inclusive fora do Brasil. Colômbia e tal. E aí, a gente estreou lá, né? Porque era a nossa casa. O elenco era um elenco oriundo das aulas do Entre Lugares. Então, teve um processo aí, a gente ganhou um festival, e aí desse festival a gente ia estrear, mas aí entrou a pandemia, a gente guardou tudo, mas estava todo mundo pago, então a gente já não tinha mais dinheiro nenhum. Então, quando acabou a pandemia, a gente volta sem grana, aí a gente faz campanha de arrecadação para poder pagar esses ensaios, para poder pagar. E aí, quando o espetáculo volta, na minha cabeça, ele mudou tudo. Tudo que eu tinha quando eu ensaiei em 2020, eu mantive 15%. Eu mudei o espetáculo inteiro. Caraca. E aí, quando o espetáculo muda, né? E eu acho que a sensação do espetáculo é isso, né? É a gente tirar as pessoas literalmente do lugar. Elas têm que se mover, elas saíam do lugar, elas tinham que levantar, tirar a cadeira, mudar o lugar. A gente criava uma ambientação no chão, a gente demarcava, a gente dizia, olha, agora vocês estão dentro da favela da Maré, e aí todas as coisas que aconteciam era o que a gente via na Maré, enfim. Então tinha planta, tinha beco, tinha esquina, tinha morro, tinha tudo. E as pessoas se moviam. Então eu também tirei um pouco essa coisa europeia do palco italiano. A gente enganava um pouco, né? A gente começava, em teoria, com o palco italiano e no meio do espetáculo a gente falava, bom, acabou. Agora é Favela da Maré, vamos embora. E a coisa se transformava. E aí tinha esse discurso, né? Da pessoa preta dentro de uma faculdade, né? E aí, em algum momento ali, todo o estudante, né, que é da periferia da universidade, ele acaba se achando ali não mais pertencente à favela, mas também não pertencente à universidade. Então fica naquele limbo. Então quem eu sou, né? Esse é o meu dilema de hoje. E como eu resgato esses dois lugares e como eu uno esses dois lugares me reconhecem. Me reconhece tanto como uma pessoa favelada e quanto uma pessoa da universidade. Uma pessoa que vai sair de lá formada, né? Enfim, que vai tentar um mestrado, um doutorado e tudo mais. Caramba. Esse projeto, o Entre Lugares, como é que é isso? Você moradora de Bangu, com esse projeto lá, me conta um pouco, assim, pra gente saber o que aconteceu. Tudo amizade, né? É tudo amizade. Eu me formei na Martins Pena. Eu acho que eu sempre tive assim, momentos assim, icônicos. Então, quando eu me formei na Martins, era quando a Martins fez 100 anos. Olha. Era a nossa turma do centenário. E essa turma do centenário, ela tá vibrando até hoje como artista. Todo mundo está vibrando muito como artista ainda. Eram 15 pessoas no elenco, estamos aí vibrando como artistas, produtores. Se não está na cena, mas está com um psicólogo trabalhando com a arte, enfim, está fazendo várias coisas. Uma turma diferente, né? É uma turma diferente, porque primeiro que a gente começou com 20 pessoas, e é muito raro na Martins Pena você começar com 20 e terminar com 20. Você vai terminar com 7, você vai terminar com 8. Na verdade, a gente terminou com quase a turma inteira. Então, isso já é legal. Ô, glória! E aí, um desses atores que já estava fazendo um trabalho assim, não muito oficial na Maré, me convidou para dar aula.
E aí eu aceitei. Mas assim, já tinha meio que uma experiência de direção, mas aí eu não me enxergava ali naquele... Eu não nomeava. Eu não nomeava isso, né? Então, até então, eu era atriz. Eu só fui me entender como artista muito tempo depois, que aí eu trabalhei com a música dentro do teatro, que aí eu fui produção e papapá. Eu falei, caraca, eu sou artista, eu não sou só atriz, não. É, diretora e tal. E aí ele me chamou e aí a gente começou a construir. O Entre Lugares, ele trabalha com... ele tem um nome grande. Entre Lugares, Histórias... Terras que Pisei, Histórias que Contei, que fala sobre o território da Maré. Então, a gente vem fazendo... Todo ano é um espetáculo inédito. A gente faz um ano de processo. Todo ano é um espetáculo inédito, uma dramaturgia feita, a gente escolhe um tema. Todos esses temas falam sobre o território. E aí a gente segue falando sobre a maré e muito complexo, né? Com muitas complexidades. Então, foram temas mais míticos, depois a gente falou sobre a pacificação, e aí a gente criou um reino, era um reino, a pacificação era uma pessoa, a gente, né? Criou-se uma persona, e aí tudo que... Era um texto político, né? Extremamente político, mas lúdico. E aí depois a gente começou a entender a questão mais humana. Então a gente falou sobre as pessoas, depois a gente falou sobre as questões sociais que acontecem, sobre a família, sobre a questão racial, né? A gente tem um espetáculo, ela não se lembra mais, é um espetáculo de 3 horas. A gente tinha um intervalo e falava muito complexamente sobre a questão racial do Brasil e dentro da favela. Mas é um grupo que ele se mantém, que ele vai se oxigenando, tendo Sim, integrantes novos? Sim. É um grupo... As pessoas se inscrevem no começo do ano e aí tem uma turma. Mas aí tem as pessoas que também já participaram e que continuam, né? Ou mais saem, né? Então, hoje, a gente tem atrizes e atores que é protagonista de série, que é uma artista muito sinistra de teatro. Tem muitos nomes para dizer. Que já viajou com a Ariane Minuschini, Teatro Soler. Que maneiro! Então a gente tem muita reverberação, assim, muito orgulho delas e deles. E você dá aula além de dirigi-los? A gente dá aula e depois dirige, que aí é a montagem. E aula de que? Teatro, música? Não, então, é isso, né? A gente tem um programa de 1 ano. E aí a gente começa com improvisação, um mês de improvisação, depois a gente faz uma etapa... E aí, essa improvisação tem os jogos teatrais, né? Então, a gente começa com jogos, e aí improvisação sempre, depois a gente tem a aula de oficina de leitura, que é a aula que faz a gente definir o que a gente vai encenar no final do ano. Uhum. Então, esse ano, a gente trabalhou com o livro da Gisele Martins, uma moradora da Maré, doutora, que virou uma comunicadora social e falou sobre... E falou muito sobre a militarização na favela na época da Copa, que é o Exército entrou na favela. Então, ela tem um livro... E aí esse ano, a partir disso. E aí a gente discutiu muito sobre isso. E aí alguém escrevia. Eu escrevi, sei lá, uns 5 textos do Entre Lugares. E aí depois a gente passou, eu falei assim, eu não tenho condições de dar aula, de ainda escrever e ter filho e fazer faculdade, não dá. Porque escrever um texto é um parto, né? É isso, você está ali... vibrando naquilo, e era um tempo que eu não tinha. Falei, não tem como. Vamos passar isso para alguém. E passamos muito bem, tá? Textos incríveis. Depois dessa oficina, aí a gente começa uma oficina de canto, que eu dizia, porque quem dava era eu, né? Eu, até metade do ano, a gente dava aula, eu e o Thiago Ribeiro. O Thiago saiu. E aí ficou eu. Mas a gente dizia que essa etapa era a etapa canto, mas agora eu entendo que não é uma etapa canto, é uma etapa de reconhecimento da própria voz.
porque eles escolhem uma música, eles cantam, eles depois declamam, depois eles fazem uma cena. Aí essa música que eles escolheram é uma música que toca profundamente nelas. E aí eles ficam muito tocados. Eu falei, bom, foi você que escolheu, você que arrumou esse problema para você, então você resolve. E aí depois tem essa oficina também muito voltada para o corporal, né, para o movimento corporal. E aí a gente trabalha viewpoints, trabalha corifeu. Que maneiro. Depois aí a gente tem Aí depois a gente vai para o Festival de Cenas, que ocorre no meio do ano. Que aí a gente dá textos clássicos, às vezes autorais, as pessoas escolhem as cenas e aí acontece. Vocês que oferecem os textos? A gente fala, ó, os textos desse ano são esses. Aham. Vai lá, lê o texto, escolhe, faz a cena e aí a gente vai fazendo uma orientação. Elas e eles escolhem. Esse podcast é metodologia também, ó. É isso. É isso. É um trabalho. Mas é uma coisa que a gente foi aprendendo, foi conquistando, né? A gente foi entendendo. Hoje a gente tem realmente uma metodologia, a gente entende essa metodologia como preparação. No último episódio, vieram aqui o Ricardo, lá do Arteiros, e o João Vitor, lá do Grupo Vozes. Eles também falando um pouco da metodologia. É tão rico isso, gente. Cada um tem coisas que se conectam, mas ao mesmo tempo tem muita personalidade, tem um jeito próprio de fazer que é muito bacana. Porque cada favela tem a sua identidade. Se você entrar na Favela da Maré, você vai entender. Na própria Favela da Maré, que são vários bairros que tem ali, onde você vai andando, você vai entendendo que cada lugar ali tem uma identidade. Não é tudo igual. Assim como Jacaré, assim como a Cidade de Deus, é tudo diferente. Você vai ver que elas... Eu tive recentemente na Vila Vintém, também é muito diferente. Então, as metodologias, elas, obviamente, são diferentes. São microcidades com seus bairros ali sim, dentro da própria comunidade, sim, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Você também tem uns trabalhos bem legais como atriz. Como é que é isso? Você se divide de professora, diretora e também tem tempo para ser atriz. Como é que tá a sua atriz hoje? Quem tem tempo para alguma coisa, Vitor? Ninguém tem tempo para nada mais nesse mundo. É isso, né? A gente tem. Eu entendo agora que eu sou artista, né? Mas a minha vontade era ser atriz. Eu gosto muito de ser atriz. Gosto muito de ser atriz, mas também gosto de ser diretora. Mas gosto de ser atriz, gosto de ser convidada para atuar, né? Parece que a gente começa por ali, né? E tá sempre, né? Uma vontade. Mas, assim, é isso, né? É muito doido também. Eu acho que também isso tem a ver, assim, com a questão... Digo muito particularmente, e eu vejo muito nas minhas irmãs, na questão da mulher preta, né? Dessa autossabotagem da mulher preta, né? De às vezes, não se sentir capaz. Embora haja um discurso aí de empoderamento, e eu acredito que... E sim, eu acho que todas as mulheres negras devem se empoderar, elas precisam falar. Mas no íntimo mesmo, às vezes, a gente cria uma autossabotagem, sabe? Então, eu estou dizendo isso porque eu faço alguns trabalhos na Globo, né? Fiz algumas cenas, gravei algumas participações. E toda vez que eu saio da Globo, eu falo, meu Deus, eu sou a pior atriz do mundo. Te juro. É uma autossabotagem, assim, Você sente né? que poderia ter feito melhor? Ou... Eu acho que às vezes eu não devia nem ter ido. Falando, pra que você aceitou, garota? Você não tem o que fazer na sua vida. Você quer arrumar um problema pra você. Mas eu duvido que você não faça muito bem. Não sei, mas é que eu acho que... Mas aí eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, que eu acho que eu fui melhorando como atriz. Eu sempre fui muito dedicada. Sempre sou muito dedicada. Para tudo. Como atriz, eu pesquiso, eu estudo, eu rabisco, meu texto é rabisco. Enfim, eu faço um trabalho de atriz mesmo que a coisa tá amassada e você não enxerga. Enfim, eu faço a minha loucura. Mas, dando aula no Entre Lugares, o Entre Lugares me deu uma responsabilidade, por exemplo, de aceitar um convite para fazer uma participação e falar assim, Renata, você não pode ser menos do que você vê nas suas alunas e nos seus alunos.
E isso me dá força, me dá coragem. Depois eu saio me sabotando. Mas acho que é muito por aí, sabe? De entender que é isso. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma pesquisa. E acho que é importante eu estar ali também, pertencendo nesses lugares. Eu acho também. Eu sou autor também, eu fico sempre ultimamente eu tenho me visitado muito procurado boas perguntas, assim, pô, que tipo de trabalho fazer, qual é o tipo de preparação, a gente montou na trupe agora um laboratório, uma reciclagem, porque a minha geração não teve muito acesso, a minha geração, olha isso, os meus amigos de formação, que estudaram ali comigo, a gente não teve muito acesso a audiovisual. Mas a gente sempre dedicou de forma muito firme ao teatro, à pesquisa. E aí agora eu falei, cara, eu acho que eu tenho um déficit aí, eu me sinto à vontade no teatro. Eu sinto que eu tenho algo a dizer e eu me sinto confortável. E com a câmera, às vezes, eu não sinto. Às vezes tem 50 pessoas lá, você chega para fazer uma participação naquela obrigação de mandar super bem, porque você tem aquela oportunidade. E aí semanalmente, a gente grava um texto, a gente estuda junto para sentir essa confiança. Às vezes você chega de paraquedas numa novela, numa série, a pessoa tá lá 6 meses gravando, né? O cenário já é parte da casa dela. E a gente chega num compromisso, assim, numa vontade, pô, eu tenho que mandar super bem. E esse treinamento a gente tem conversado sobre, tipo assim, eu acho que a gente tem que se sentir mais confortável, assim, com essa câmera ligada, assim, qual é o problema de ter uma câmera ligada, enfim. Eu não sei nem se é o fato da câmera, eu acho que isso é muito bom, né, esse treinamento, mas eu acho que não é só a questão da câmera em si, é o ambiente. O ambiente meio que deixa a gente um pouco... É isso que você falou, a gente fica meio disperso, né? E também se cobra muito, falando, cara, você tem que acertar, você tem que fazer um negócio porque as pessoas estão esperando você e tem que gravar não sei quantas outras cenas depois. É uma indústria. É uma indústria, e aí você que é um ambiente diferente, é um tempo diferente do teatro, por exemplo. Exato, Que a gente pesquisa, que a gente vai lá, vai cavucando, vai escavando até achar algo. Eles estão super acostumados a isso, e a gente... É muito maluco mesmo, né? A gente... entra dentro de um ambiente, a sala é escura, você já não enxerga muito bem ali no estúdio, daqui a pouco tu vê uma luz acesa, tu sei o que é teu cenário, e aí fala, caraca, e agora? O que a gente faz? A gente se dá conta, a gente tenta dar conta. Claro que a gente dá. A gente tenta dar conta. Eu acho que a confiança tem muito a ver também com a prática, né? Sim. Com a repetição, ir de novo, ter mais oportunidades. Alô, produtor de elenco, Renata Tavares aí, ó. E eu tô esquentando água pra gente tomar um cafezinho, comer uma broa. Essa broa aqui, quem fazia ela era minha bisavó, mãe véia. Uma querida. Aí eu faço um espetáculo que se chama Um Tal Guimarães, né? Que eu vou lá pro interior de Minas, pego o Guimarães de Rosa como pretexto pra voltar lá na minha infância. E aí eu conversando com a minha família, eu falei assim, uai, o que vocês lembram, assim, do meu avô, da minha bisavó? Lembro da broa, entre outras coisas, né? Aí eu aprendi a fazer essa broa, eu faço durante o espetáculo. Aí pela primeira vez no podcast, eu tô trazendo ela. Ai, meu Deus, que honra! Você chegou a conhecer sua bisavó? Sim, eu morei na casa dela. Ai, meu Deus, que honra! Ela era maravilhosa. A família muito grande, meu avô era caminhoneiro, tinha muita fartura, mas era muito filho e, tipo assim, fui criado numa família muito humilde. E aí eu, pequenininho, muito comelão, né? Eu falava assim, ô vó, me dá mais um pedacinho de carne. Aí minha avó, meu filho, acabei de fritar tudo, não tem não. Aí minha bisavó jogava o bife dela. Olha. Ah, meu Deus. Ou então minha avó ficava brava, minha avó falava que não me batia não, né? Mas minha avó ficava brava, ela pegava a chinela, ela falava, como é que é? Pé de galinha não mata pinto. Aí dava umas varadinhas, uma chineladinha. Aí minha bisavó falava, coitado desse menino. Aí você batendo nele. Aquela bisavó protetora, né, mãe velha? Querida demais. Mas, bom, vamos lá. Enquanto o café não fica pronto, eu achei muito bonito você falando numa entrevista, acho que do G1, que você luta pro... Pode trazer o cafezinho? Pode trazer? Ferveu? Vamos falando enquanto eu faço esse café. Bora.
que você luta pro seu filho vingar todo dia. Eu achei bonito. Seu filho tem quantos anos? Agora 15. Olha, adolescente, né? Qual o nome dele? Matheus. E o Matheus faz teatro também? Tem alguma relação, não? Matheus. Matheus é artista. Matheus é artista. Matheus não faz teatro, ele diz cruz credo, mas ele toca. Ele é percussionista, né? Eu acho. Sua família tem uma coisa com música, com né? samba. Com samba. É mesmo? É. E ele muito pequeno, assim, bebê, já pegava aquele pandeirinho ali de plástico e já fazia o jeitinho, assim, do pandeiro, assim. E muito ritmo, né? Ele tinha muito ritmo, criança. Aí começou a tocar numa escola de samba mirim, na Vila Kennedy. E agora está aprendendo várias coisas, está aprendendo violão, já tocou na minha peça do Entre Lugares, já botei ele para tocar, já participou do festival e ganhou prêmio. Olha só. Ai, tá todo se querendo. Que coisa boa. E aí eu luto mesmo, é isso, né? Meu filho é um menino negro, isso é uma realidade. E ser um menino negro no Rio de Janeiro é muito difícil. Ser uma pessoa negra, né? Mas ser um menino negro é muito difícil. Assim. O Rio de Janeiro tá muito doido, né? Tá muito doido. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela é uma menina branca, mas assim, às vezes eu fico pensando assim, será que eu vou ter outro filho? Se eu não tiver, e quando eu não tiver aqui, ela tem que estar preparada, porque o mundo tá doido. Que mundo é esse? Como que eu tenho que criar a minha filha para ela enfrentar esse mundo? E ser uma pessoa digna, batalhadora, que lute pelo seu sonho, mas que também viva com segurança, a gente que é pai e mãe, a gente pensa muito nisso. É muito louco, né? Porque eu, na minha idade, a minha mãe deu uma sorte terrível. Porque a minha mãe, ela me botava para pegar ônibus com 6 para fazer jazz, com 9, com 12 eu ia para Copacabana. Você sozinha? Você tá brincando? Eu falei, você tem muita sorte, falei para minha mãe, e não tinha celular, né? Uhum. Ela confiava muito. E o Matheus é completamente diferente. O Matheus, eu sofro quando ele sai. Pelo amor de Deus, me dá localização, que eu não sei o quê. Eu perturbo a vida dele. Eu sei, eu tenho consciência disso. E eu falo para ele, eu sei que eu tô te perturbando, mas pelo amor de Deus, meu filho, não tem condições. São outros tempos. Verdade. Tô me ajeitando com um cafezinho aqui. Você quer açúcar ou adoçante? Se eu for comer a broa, não vou tomar sem açúcar. Porque eu vou provar a broa da sua bisavó. Tem um pouquinho de goiabada. Qual o nome da sua bisavó? Alexina. Mas todo mundo chamava ela de mãe véia. Arlestina? Alexina. Olha só. Alexina. Diferente o nome, né? Nunca ouvi. Né? Ela também é a única. Será que é o único no Brasil? Fico pensando assim nesses nomes. Eu sou única no Brasil, porque meu nome é homônimo. Pô, nossa, se for buscar Renata Tavares, você vai ver aí 600 mil pessoas. Mas a Alexina é única. Olha só. Tá seguro aqui, o pessoal da produção ali tá olhando com medo, fica tranquilo. Tem um guardanapo aqui. Prova a broa, vê se tá bom. Claro que sim. É a primeira coisa. Salve, Dona Alexina. Dona Mãe Véia. Mãe Véia. Olha, já tô com intimidade com a sua bisavó. Milho. Milho? Uhum. Bom? Fico triste com uma notícia dessa. Nossa, tô muito triste agora. Ih, bateu uma tristeza. Que bom. Olha só. Eu nem falei que ia acontecer isso não, mas se você... Eu quero ver se você topa. Você topa a gente fazer... Como é um podcast, eu sou do teatro, você é do teatro, a gente fazer um jogo teatral? Ai, meu Deus, socorro. Topa? Vamos lá. Um jogo de perguntas? Ai, meu Deus. Só pergunta. Só pergunta? Só pergunta. E aí vocês vão dizer um tema. Diz um tema aí que a gente vai improvisar em cima. Peraí, deixa eu acabar com a minha broa. Deixa eu forrar meu estômago. Peraí. Calma aí que agora me deu nervoso. Uma palavra.
Sei lá, engarrafamento. Eu envolvo muito engarrafamento. Engarrafamento. Você pegou engarrafamento pra chegar aqui? Era pra chegar que horas mesmo? 1 hora. Ih, perdi, respondi. Outro tema. Só pode perguntar. Falou um aí. Deixa eu pensar aqui. Eles estão pensando no tema. Sei lá, podcast. Podcast? Bem, amigos, estamos aqui. Você está aí? Igualmente já a você, não é mesmo? O quê? Ai, que droga! Medo! Ah, Eu me preparo, perdi. 1-1, hein? 1-1. o último, hein? Último tema. Casamento. Casamento? Ih. Você é casado? Quem, eu? Quantas mulheres? Que eu posso ter? Você teve alguma? Ela Fim. ganhou 2-1 pra Fim. ela. Foi. Pelo amor Foi. de Deus, Ai. microfone. Renata, pra gente continuar esse papo e já ir caminhando pro final, quero dizer que foi uma honra te ter aqui, de verdade. Tá sendo um prazer te conhecer. Igualmente. E quero conhecer mais seu trabalho, quero ir ao teatro, ver tuas peças. Vou te convidar e convidar todo mundo que está assistindo. Aliás, eu quero te convidar também, convidar a galera. Opa. Em novembro, tô voltando em cartaz aos sábados no Barra Ponte com Tal Guimarães, 8 horas da noite. Tá convidada? Vocês estão convidados? Eu irei. Olha, quero muito que você vá. Vai ser uma honra maior ainda. Bom, eu faço algumas perguntas nesse momento cafezinho, que é meio papum, é um momento papum do podcast. Show. Você tem alguma fé? Você acredita em algo? Acredito, eu me aproximei muito da religião de matriz africana. Eu não sou praticante, mas é uma filosofia que me conecta, assim, que eu me sinto calma, em paz. O que te vem à cabeça quando você pensa na palavra justiça? Nossa, voltando, né? Tem uma coisa do Xangô aí que bate forte, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou muito justa. E às vezes a minha cabeça justa, ela é difícil de compreender, porque a ética tá ali batendo na minha cabeça sempre. Bonito. Teria uma frase pra dizer pra gente? Seja feliz. Olha. Uma música. Pô. Aí você me quebrou. São muitas. Uma música. Eu acho que não é uma música, mas tem um trecho do Milton Nascimento, Os Bailes da Vida, né? E aí, mineiro. Que aí diz assim, todo artista tem que estar onde o povo está. Isso é bonito, né? É. Isso é bonito. Eu queria te fazer um pedido, você fica à vontade para aceitar ou não, se você poderia cantar um trechinho de uma música pra gente encerrar com chave de ouro. Eu posso. Tô tentando lembrar. Vou fazer uma música que eu cantei lá, eu sempre canto ela, sempre cantava, né? Parei de cantar. Mas eu vou fazer uma música que eu cantava muito na minha aula de canto. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Senhoras e senhores, hoje tivemos a honra de ter aqui Renata Tavares, a primeira mulher preta ganhadora do Prêmio Shell de Teatro como melhor direção. Não é pouca coisa não, hein? E além disso, atriz, cantriz, professora, projeto Lindo na Maré. Renata, de verdade, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te conhecer. Igualmente, muito prazer. Essa conversa foi uma delícia. É uma delícia mesmo, de verdade. De verdade mesmo. Mas que legal, assim. Eu adorei. Adorei. Obrigada, gente. Valeu. Valeu.